Agora sim. Vamos lá, gente. Então eu vou projetar aqui a minha tela, para poder passar um pouquinho revisitar esse conteúdo então das ondas encantadas, tá? E quem tiver qualquer dúvida, pode abrir o microfone e perguntar em tempo real, tá? Que aí vai ficar mais fácil de a gente conduzir por aqui, do que deixar para o final, que senão vai às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro, então já vai nivelando o campo aqui também. Então vamos lá, né? Então a gente aqui, todos nós aqui já temos o nosso Kim, né? Então aqui foi o que eu falei para vocês, né? A cada fase aqui da Valentinas a gente vai fazendo também para que esse programa também fortaleça, que todo mundo queira participar. A cada encontro que vocês participam, vocês ganham 20 vals, que isso vai ser contabilizado também. A gente em breve vai lançar o banco de moedas, né? E aí todo mundo já vai começar com moedas valentinas ali para poder também trocar, né? O objetivo da troca é que vocês também acumulem moedas para trocar com outras artes de outras pessoas que fazem parte do universo Valentinas também, tá? Então a gente criou essa forma aí para, já que tudo é um game, então vamos brincar, né? E aqui na Onda Encantada, então eu vou revisitar, né, para algumas pessoas, talvez para a Jan, né, que pegou agora, talvez seja novo, então eu vou falar desde o começo, mas aí também vocês também já vão perguntando, né, o que tiver dúvida. Então, a onda encantada, ela é uma gestão circular, né? Já fala o próprio nome onda, né? Justamente para trazer esse movimento, né? Como a onda do mar, como qualquer onda, é sempre com base, né? Então, existe uma lógica de 13 tons, né? Que vão construindo essa onda. Essa onda é como a gente fala assim, né? Ela é para tudo na vida. Cada Kim, né? Tem a sua onda encantada, mas a gente está utilizando aqui a onda encantada para a gestão de projetos, né? Para gestão de collabs, né? Então, sempre a primeira pergunta é: qual que é o meu propósito? E a gente pode ter aí mais de uma onda encantada, né? No caso foi o que a Franci falou, a gente pode ter mais de uma onda encantada acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes eu estou usando uma onda para administrar, para planejar, enfim, para criar essa collab, por exemplo, que é Viajantes Portais de Gaia, por exemplo. Então, vamos fazer a onda do Viajantes Portais de Gaia. Mas a Rose, ela trabalha hoje com mesa, ela é terapeuta, ela faz várias outras coisas. Ela pode utilizar a própria onda também para gerir outro ciclo. Então, a gente fala assim que é uma gestão circular porque é como se a onda fosse um ciclo, né? Nos negócios, a gente fala muito sobre o MVP, né? Que o MVP é o mínimo de um produto viável, que é a viabilização. Como que eu valido? Então, digamos que assim, tem muitas ideias que estão no campo, mas eu só vou saber se não existe ideia boa e ideia ruim. Ideia é ideia. Eu só vou saber se aquela ideia ela é aplicável quando eu testo, quando eu faço o primeiro movimento de testar, manifestar, para que a partir dessa manifestação eu consiga captar no campo que eu abri, quais são as melhorias que eu tenho a fazer e fazer com que esse projeto aconteça e seja circular, né? Então é muito comum ter muitas validações acontecendo ao mesmo tempo, né? E a onda encantada, ela pode ser tanto aplicada para uma collab, num planejamento macro, como Viajantes Portais de Gaia, como também, por exemplo, dentro de Valentinas, né? A gente tem vários projetos que estão acontecendo simultaneamente. Então, por exemplo, temos lá o Pulsar Aceleradora, né? O Pulsar Aceleradora é uma célula dentro de Valentinas. E eu posso utilizar, por exemplo, o produto Pulsar Aceleradora, né, para poder planejar ele com base na onda encantada. Dentro do Pulsar Aceleradora, depois que a gente fez o primeiro, a gente tem o segundo, tem o terceiro, tem melhorias, tudo a gente vai construindo, né, como uma gestão circular, tá? Eu posso utilizar, então, a onda encantada para poder gerir um projeto dentro daquilo que eu faço, né? Por exemplo, a Jan tem mesa quântica estelar, tem outros projetos, ela pode gerir para cada projeto, né? Então, a onda, ela vai sempre se melhorando, como um ciclo de MVP, como qualquer projeto na vida, e é por isso que ela é tão perfeita, porque cada etapa
dela, a gente nunca deixa de olhar para nada. Tipo assim, quando eu tô percorrendo a onda encantada, eu tô planejando todos os aspectos. Às vezes a gente tá com a preocupação lá no futuro, né? Ai, mas meu Deus, como é que eu vou? Cara, calma, vamos percorrendo etapa por etapa, porque em algum momento vai chegar essa pergunta. Então, né, vamos trazendo isso aqui para a consciência. Eu vou falar um pouquinho para revisitar. Quando vocês tiverem dúvida, vocês podem ir me perguntando. E hoje a gente vai trabalhar também o tom 6 e o tom 7, tá? Que é, né, o rítmico e o ressonante, tá? Então, o primeiro item da onda, que é o primeiro quadradinho aqui em cima, que tem uma bolinha, que é o número 1, a gente pergunta, né? Qual é o propósito? Né? Então, o propósito, normalmente, ele vem por uma necessidade, né? Qual que é o propósito da mesa quântica estelar, né? Qual que é o propósito do Viajantes Portais de Gaia? Qual é o propósito da Manifesta 5D, né? Qual é o propósito? E a gente vai sempre trazendo o foco, né, em uma coisa, tá? Não adianta às vezes a gente querer achar que vai resolver tudo. Vamos pensar em um projeto, uma coisa, né? Qual é o propósito? Sim, existe mais de um propósito. Às vezes tu vai, igual o Alex falou, tem mais de um propósito. Não tem problema, tipo, tu vai compilar isso, né? Por exemplo, Valentinas. Valentinas nasceu, o propósito de manifestar uma nova economia. Mas para eu manifestar uma nova economia, a gente entendeu que eu não consigo manifestar uma nova economia se eu não mudar, se eu não ressignificar algumas coisas da própria base do empreender, né? Então, existe esse olhar, né, que vai trazer, tipo, e aí como que eu uno tudo isso? Então, a gente une, né? Então, existe, eu manifesto uma nova economia através do empreendedorismo do novo tempo, formando líderes que se preocupem com o impacto social, e aí o propósito macro é esse. Se perguntar qual que é o propósito do Pulsar Aceleradora, que é um produto de Valentinas. O Pulsar Aceleradora tem o propósito de fazer nascer collabs que venham para melhorar o mundo, tá? Então, cada produto tem o seu propósito, tá? Tá travando ou tá de boa? Porque como eu não tô vendo vocês... Tá de boa? Tá. Pra mim, tá dando uma leve travada, mas tá dando para entender. Então tá. Qualquer coisa eu vou botar na minha 4G, se ficar ruim aqui, que a internet aqui tá punkzinha ainda. Então, aí beleza. Então, o primeiro item, né? Qual que é o propósito? Mas tá dando para entender, tá dando para entender. Não? Então deixa eu trocar aqui já. Peraí. Antes que caia, só um pouquinho. É que o Zoom ele é pesado, ele demanda internet também. Vai na 4G mesmo, que tá mais garantida a 4G do que o... Vocês estão me ouvindo bem agora? Tá, eu vou compartilhar aqui a tela. Estão vendo a tela? Perfeito. Então, vamos lá. Então, né, qual que é o meu propósito? Então, eu trago a intenção, né, do que eu quero manifestar, né? Tipo, qual que é o meu propósito maior e como que eu posso trazer isso para essa onda encantada aqui, né? Então, vamos lá. Viajantes Portais de Gaia tem o objetivo, né, de ativar os portais e tal. Beleza, é o propósito maior, no qual nasceu, né, a ideia.
Agora, vamos imaginar para esse primeiro ciclo, né? Vamos sempre tentar trazer para um primeiro ciclo de um MVP. Como que eu posso agora validar esse propósito, né? Com base, assim, naquilo que eu tenho agora de recursos, não tentando cocriar algo lá para o futuro, mas o que eu posso manifestar agora? Muitas vezes a gente vai fazer alguns ciclos de MVP que eles são justamente para a gente, sei lá, às vezes o negócio ele não vai começar logo já sendo aquilo que ele veio nascer. Ele vai começar com uma manifestação pequena para tu ir coletando. Então, os primeiros ciclos de MVP de uma collab que acabou de nascer, muitas vezes é para tu ir refinando aquele propósito e conseguir chegar num produto efetivamente que seja sustentável, né? Então, mas é sempre legal, mesmo que a gente vai falar às vezes de uma primeira validação, que às vezes é uma fractal só, né, daquilo que a gente quer fazer, aquela fractal vai te dar informações para que tu possa construir o próximo passo. É sempre assim, tá? É sempre um fluxo de que cada comprimento de onda, né, tu tem novas chaves para poder aplicar na próxima. Então, é um processo, gente, que não dá para a gente colocar, às vezes, muito a nossa pressa, tá? A natureza, ela é muito sábia, né? A natureza, quando a gente vai olhar os pássaros, quando a gente vai ver a natureza, a gente percebe que ela é harmônica e as coisas acontecem num tempo natural. A metodologia tradicional de negócios tenta te acelerar a todo momento, né? Para que tu possa fazer logo, fazer logo. Aqui, nessa metodologia da Onda Encantada, não é sobre acelerar, é sobre fazer e não parar. É só não parar, mas não precisa acelerar, né? Tipo assim, não paralisa. Então, é assim, o movimento, ele vem para que tu não paralise, mas tu vai o tempo todo tendo novas chaves. Então, é para tirar um pouco daquela ansiedade de que, às vezes, a gente idealiza ou tem uma visão de uma coisa acontecendo que é muito grande, mas para aquela coisa grande acontecer, muitas vezes são pequenos bebês que vão sendo feitos para que aquilo chegue. Então, e a gente vai sentindo na medida que vai fazendo, né? Então, é desacelerar no sentido assim, é meio contraditório, porque é o pulsar aceleradora, né? E eu tô falando de desacelerar. Mas o acelerar, ele não é correr, né? O acelerar existe hoje uma intenção, né? E a gente vai acelerar essa intenção para que ela tenha movimento, né? Então, quando eu falo aqui, é para não parar o movimento no sentido de que sempre vai ter alguma chave, né? Não paralisar não significa ficar o tempo todo trabalhando, porque às vezes é necessário o paralisar para refletir, mas está sempre evoluindo, sempre caminhando, né? Então, e vai chegar momentos que talvez tenha que voltar lá para o propósito de novo, né? E ressignificar o propósito, que é o primeiro ponto de tudo, tá? Depois, né? Qual que é o desafio, né? Que eu tenho? Qual é o desafio? Na verdade, eu até devia ter colocado. Quais são os desafios, né? Porque tem vários desafios que se manifestam. E a ideia não é só para trazer um, né? Podem trazer uma lista de desafios que vocês identificam. O que eu sugiro aqui no desafio é que a gente explane todos os desafios possíveis, né? Tipo, tudo. E depois que a gente explanou todos os desafios possíveis, tu traz para a consciência quais são todos os desafios, o item 3, que é o tom elétrico, né? O tom 3 fala, como que eu posso melhor servir? Né? E aí a pergunta que vem, como que eu posso melhor servir? Uma boa chave pega os desafios, né, que tu listou no item 2, e coloca esses desafios e coloca o contrário. Beleza, se o meu desafio, né, vamos supor, o desafio, né, de as pessoas entenderem o que é essa nova economia, né, tipo, o desafio da linguagem. Como que, qual é a solução que eu tenho para esse desafio? Simplificar a minha linguagem. Tipo, deixar a linguagem mais simples, né? Como eu vou fazer isso? Aí a gente vai como que eu posso? Aí depois vai virar um plano de ação, né? Tipo, a gente vai perceber que existe um plano de ação que vai acontecer depois, com base sempre nos desafios, a gente pensar já como solucionar esse desafio. E aí é onde a gente entra no como posso melhor servir. O como posso melhor servir, ele é como que eu ativo o meu serviço.
Criei. Então seria, desculpa te interromper. Pode interromper. Então seria no como posso melhor servir, eu encontrar uma ação, basicamente, para cada desafio. É isso? Eu Sim, fiquei bem ali, eu meio que me perdi aí nos desafios mesmo. isso, daí, Não, aliás, no melhor servir. perfeito. Ou nos desafios, né? Aham. Como que eu ativo esse meu serviço? Como que eu posso melhor servir, né? E aí, a chave do como posso melhor servir é com base nesses desafios, né? Com base nessa lista de desafios que tu identifica, faz a pergunta contrária. Depois que tu listou todos esses desafios, pergunta, né? Se alguém quiser, às vezes, dar algum exemplo aqui também, pode dar o exemplo, tá? Tipo, eu coloquei isso, né? Como que seria esse? Porque às vezes é mais fácil identificar também. E aí, quando eu coloco assim, como que eu posso melhor servir, eu vou responder, né? Quais são os desafios que eu coloquei no item 2, né? Então, a partir, como que eu sirvo, né? Como que é esse servir? Aí vai ter, né, várias ações que vão acontecer, né? Tipo, vários movimentos, né, que vão vir a partir do desafio. E aí eu vou chegar, né, no qual é a forma da ação, né? Que forma que acontece. Esse item aqui, normalmente, é onde, né, as pessoas esbarram um pouco. Porque aqui a gente está falando da terceira dimensão, né? Então, a gente tem que trazer para 3D agora. A forma da ação eu trago para 3D, né? Como que é toda essa canalização, como que foi esse processo até agora. E aí, na terceira dimensão, eu vou ter que, às vezes, parece que eu vou diminuir aquilo que o propósito mostrou. Mas, na verdade, é porque eu preciso dar uma forma a ele. E, às vezes, a forma limita também um pouco do que é. Mas a gente vai testando essa forma, né? Então, vamos dar um exemplo, sei lá, do Viajantes Portais de Gaia, né? Então, eles têm o propósito de ativar vários pontos, existem vários projetos, provavelmente, de viagens, né, internacionais e tudo, mas eles vão começar com uma validação. Vamos imaginar, então, que eles vão fazer uma ativação aqui em Florianópolis, né? Só um exemplo. E eles vão... Como que vai ser a forma dessa ação? Vai ter lá o encontro presencial, né, onde as pessoas vão subir, vai ser transmitido também online, as pessoas vão poder ativar das suas casas, né, vai ser... Como vai ser, né? Então, aqui eu vou criar como será, que nome que eu vou colocar, né? Qual é E aí, como que isso vai acontecer? Como que eu vou ativar as pessoas? Como que eu vou chamar? Tipo, a gente vai pensar numa forma. Tipo, agora, na forma da ação, ele é, por exemplo... o pulsar, né? O pulsar aceleradora. Ele nasceu, ele nasceu da necessidade de ter uma metodologia cíclica de negócios e tal, vamos fazer isso aqui acontecer. Nasceu o pulsar aceleradora, né? E aí, beleza, ele já está no segundo ciclo. Está sempre em melhoria. Né? O primeiro pulsar, ele nem se chamava pulsar aceleradora, ele chamava pulsar empreendedora. Era porque Valentinas nasceu com o objetivo de ser algo só para mulheres, e depois isso também mudou. Ou seja, Valentinas passou por um processo de mudar o propósito também, porque a gente começou sendo uma economia para mulheres. E daqui a pouco a gente pensou, na medida que a gente foi acessando mais, não é que é para mulheres, é que na canalização eu via que era feminino. Mas depois a gente pensou assim, não é que é para mulheres. Valentinas é uma metodologia de negócios com energia feminina. Né? Então, isso não significa que é só para mulheres. Então, mudou o nosso branding, mudou os nomes de alguns produtos, né? Que era o Pulsar Empreendedora, agora virou Pulsar Aceleradora. Então, a gente começou a repaginar. Agora, a gente está no Pulsar Aceleradora, que é isso que vocês estão participando, a gente está no segundo ciclo de Onda Encantada dele. Então, ele está sendo refinado, né? A metodologia também mudou. A primeira, a gente usava a metodologia de negócios, assim, que depois a gente foi questionar, se a gente está querendo criar uma metodologia cíclica, as ferramentas que a gente estava usando eram ferramentas que queriam controlar. Então, não adianta, a gente está indo contra aquilo que a gente está construindo. Então, são melhorias que vão acontecendo no decorrer do caminho, tá? Então, na forma da ação, tom autoexistente, né, traz qual é a forma, qual é a estrutura, qual é o produto, né? Vamos falar de produtizar, né? Mas qual é o produto que eu vou fazer? Vamos supor, a Jean, ela faz mesa quântica estelar, hoje ela atende no 1 a 1, né? Mas ela quer criar, digamos, ela quer fazer um lançamento onde ela quer fazer um curso e formar novas pessoas, dando um exemplo. Então, às vezes, o propósito é expandir
a mesa quântica estelar, né? Formar novos facilitadores. Então, vai depender muito do propósito no qual isso nasceu. Às vezes, a forma da ação vai ser um curso, né? Vai ser uma mentoria de um grupo, né? Só um exemplo que eu estou dando, não estou dizendo que é isso, tá, Jã? Mas só um exemplo que eu estou dando. Então, às vezes ela é terapeuta, ela atende, mas ela quer criar uma coisa nova e aqui ela vai utilizar a Onda Encantada para construir esse novo, né? A Rose, né, que trabalha também com isso, vai utilizar a Onda Encantada, às vezes, para lançar lá o produto dela, que ela está querendo lançar também, utilizando a lei do tempo. Então, fiquem livres, a Onda Encantada ela não é limitada a uma coisa só, né? No Pulsar é legal que vocês foquem em uma coisa para não perder o foco, mas vocês podem utilizar essa ferramenta para tudo. Quando chega no comando da forma, alguém quer perguntar alguma coisa? É que eu vi um barulhinho. Aí achei que alguém ia falar. Quando chega no comando da forma, aqui eu vou reunir recursos para tomar o comando. O que isso significa? Que quando eu chego no tom autoexistente, que eu chego no tom da forma, eu vou validar essa forma, né? Então, eu vou fazer isso aí, beleza, é uma forma ali, eu criei que vai ser um curso de 7 dias, né, que online e tal. Beleza, eu tenho essa forma. Agora, o comando da forma, eu vou chegar e vou falar assim, beleza, eu vou precisar do quê? Agora eu vou começar a me movimentar mesmo. Aqui eu vou tomar comando. O que eu preciso? Eu preciso, né, de fazer arte, eu vou fazer um checklist de tudo que eu preciso. Eu vou ter que fazer a identidade visual, eu vou falar de um assunto que eu preciso de alguém, vou ter que unir com algumas pessoas, vou fazer um evento de lançamento, vou fazer 10 lives de lançamento, vou chamar a pessoa X para lançar, enfim, né? Aí aqui vocês, na forma da ação, a partir daquele formato, agora vocês vão pensar assim, como que eu vou dar agora o primeiro passo para poder lançar isso aqui? Né? Então, o comando da forma é reunir recursos. Reunir recursos é chamar as pessoas certas, é ver a ferramenta certa. Eu vou criar um site, eu vou criar uma landing page, Quais são os recursos que eu quero, que eu necessito para que eu possa dar o movimento para os próximos passos? Aqui é muito importante o simplificar, né? Principalmente para quem está numa primeira onda aí, querendo validar uma ideia que às vezes nasceu agora, é a simplicidade que faz acontecer, né? O lançamento, quando a gente fala lançamento, nossa, mas tu contratou uma agência de lançamento? Não, tipo, às vezes tu vai lá e faz com o que tu tem, né? Eu fiz agora um lançamento do Mulheres do Novo Tempo, né? Cara, foi tantas lives, eu mesma criei no Canva, né? O objetivo não era nem assim, o objetivo era gerar movimento, precisava gerar movimento em cima de um tema que eu queria, para que daqui a pouco eu solte alguma oferta ou que eu faça alguma ação, né? Então, não precisa ser um mega lançamento, né? Como a gente conhece aí, né? Tem que ser com agência. Não, vamos fazer do jeito que dá. Se é uma ativação, né, no Portais de Gaia, que seja um evento, beleza, vamos criar esse primeiro evento aqui. Vamos validar, vamos chamar as pessoas, vamos convidar a galera do grupo, nem que seja entre a gente, né? Então, no comando da forma, é um plano de ação. Aqui vocês vão ter um plano de ação de todos os próximos passos, né, do que vocês vão construir. Não tem como a gente não já ir para o próximo item, né? Porque o próximo tom, ele fala do tom rítmico, né? O que está aqui, né? Então, como me organizar para ter mais equilíbrio, né? Nessa parte do rítmico, aqui é onde a gente vai identificar quais são as trocas, né? Então, aqui é a lei da troca, lei do dar e receber. Então, aqui é onde a gente precifica, que a gente alinha a troca, né, financeira. Aqui é onde a gente entende nos membros do grupo, né, se no caso se tem mais de uma pessoa, como vai ser a divisão da rentabilidade do projeto. E aqui é muito importante que cada um coloque, né, o quanto que está disposto, né, a dedicar de tempo na sua vida, de prioridade, né, de dedicação e força ao negócio. Às vezes vai acontecer, vamos imaginar uma collab de 3 ou 4 pessoas. Às vezes vai acontecer de uma pessoa ser
a pessoa que vai dedicar todas as energias, que eu falo que é o empreendedor, né? O empreendedor é aquele que muitas vezes até antecipa recurso, ou que vai buscar o recurso, que tem a visão do negócio, que vai buscar investimento, que vai... Então, às vezes, numa collab, às vezes existe o perfil do empreendedor, que é aquele que vai dedicar todas as suas forças para fazer aquilo ali mover. E existem participações que elas são pontuais, né? Então, vamos supor, né? Na medida que, vamos supor, se o evento acontecer, eu vou atuar com isso aqui. Mas o risco de o evento acontecer, às vezes, é mais uma pessoa que vai fazer o pré. Então, estou só dando um exemplo. Aqui é onde a gente alinha os papéis de cada um dentro dessa collab. Os papéis, o quanto que vai dedicar de força, de energia, né? E é muito legal, porque se a gente aplicar um pouco da constelação, e eu não estou dizendo que tem que ser um constelador específico, mas só deixar o campo falar, todo mundo já tem uma clareza, se não botar ego na história e só for no sentir, todo mundo já tem uma clareza do quanto acha justo para si. E aqui é legal exercitar muito isso, do quanto que é justo, eu gostaria de me dedicar a X, porque não precisa ser tudo igual. Muitas sociedades não dão certo, muitas parcerias não dão certo em collabs, porque as pessoas acham que tem que ser 50-50, ou que tem que ser dividido igualmente, sendo que sempre um projeto, isso aqui eu estou trazendo conhecimento de constelação também, sempre em um projeto existe uma energia que vai ser mais forte. Todo projeto existe uma energia mais forte. E todo mundo sabe, na verdade, quem é a energia mais forte, né? E o mais forte que eu digo, às vezes, é que vai dedicar mais, que a missão é maior daquela pessoa, às vezes eu tenho uma participação naquela missão, mas não é, às vezes, a missão da minha vida, né? Então, é importante isso aqui, por isso que o rítmico, ele vem para dar ritmo. E eu só consigo dar ritmo às coisas quando eu tenho as trocas e os acordos bem alinhados. Né? Se eu não tenho a capacidade de conversar com os meus parceiros e com os meus sócios para falar sobre isso aqui, em algum momento isso vai pesar. Porque muitas vezes a gente começa negócios, vai fazendo as coisas sem muito alinhar a troca, como é que vai ser depois, vai só fazendo, e às vezes isso é o que fere, às vezes, uma parceria, né? Quando as coisas não estão bem claras e bem alinhadas. Aqui é a parte contratual, e contratual não é só aquele contrato arcaico, contando, é a parte assim, qual que é o acordo que a gente vai fazer? O fulano vai ter 40% da rentabilidade, o outro vai ter 20%, o outro vai ter 20%, o outro vai ter 10%, porque vai dedicar menos energia. Isso é um acordo que é muito importante ser feito, né? E às vezes vai ser muito assim, eu só vou participar, né, e vou ter outras formas de troca. Às vezes a pessoa não está querendo ser a energia societária, vou falar assim, do negócio. Às vezes ela quer participar de outra forma. Então é muito interessante ouvir e falar, até usar um pouco da metodologia do Dragon Dreaming, que a gente vem utilizando aí nas reuniões, que é tipo assim, fazer o check-in, né? Tipo, tu faz o check-in das reuniões e dos encontros e perguntar para cada um se perguntar primeiro, mas cada um perguntar qual é a sua intenção, né? Qual que é o meu objetivo, né? O que eu me sinto de fazer aqui, né? O porquê que eu tô nessa collab? Eu tô nessa collab porque eu sinto que eu posso contribuir com isso, mas eu sei que eu sou um fator de contribuição, mas isso não é meu nascimento. E isso é muito importante trazer a clareza. Se todo mundo faz isso lá no começo, depois as coisas vão fluindo bem melhor, tá? Então, é uma dica que eu dou para o tom rítmico, né? De estabelecer esses acordos, né? Entre os participantes, como será essa divisão, mesmo que ainda não tenha clareza exata de como será o lucro, tá? Não importa ainda. Tipo, aqui a gente vai precificar, sim, vai precificar com base, tipo assim, vamos supor, às vezes eu vou fazer uma primeira iniciativa de MVP e não necessariamente eu vou colocar já um valor naquele produto, às vezes eu vou deixar a contribuição consciente, né, para sentir, porque às vezes eu também estou validando, né, as primeiras rodadas de trocas da Valentinas, a gente fez muitas rodadas de troca sem cobrar, sem ter uma assinatura específica, sem ter um produto rodando, né? A gente chamava as pessoas, era uma entrega gratuita, entre aspas, né? Mas a gente sempre deixava ali, quem quiser contribuir de forma consciente pode contribuir. Mas a gente fez isso para validar se as pessoas realmente teriam interesse em trocar com as moedas. Então, sempre quando há uma validação de uma primeira etapa de uma collab,
e é legal trazer qual é a validação que eu quero fazer nessa etapa, nesse ciclo da onda encantada. Então, vamos supor, nessa primeira onda encantada, eu quero validar se o meu negócio, as pessoas se interessam por isso aqui. Às vezes eu não vou cobrar, às vezes eu vou deixar a contribuição consciente, mas eu vou fazer porque eu quero saber se as pessoas são impactadas pela minha comunicação, se elas chegam ou se elas nem entendem o que eu estou falando, né? Então, digamos que um primeiro, né, o como eu posso me organizar para ter mais equilíbrio, então a gente está tratando de precificação, que é valor de troca, energia de troca em relação ao meu esforço, né? E também acordos entre os sócios e os participantes dessa collab. Se eu, por exemplo, eu vou fazer algo sozinha, né? Eu não tenho nenhum parceiro, tipo, a collab é só minha, eu que estou fazendo esse produto aqui. No entanto, na hora de reunir recursos, eu vou chamar vários parceiros, né? Tipo, para estar na live comigo. Mesmo quando não tem um valor monetário envolvido, é muito importante também alinhar trocas, né? Então, gostaria, né? Então, vamos supor, né? Ó, eu quero te chamar para fazer essa live comigo, né? O meu objetivo é esse aqui, eu quero lançar esse produto aqui, quero trazer esse olhar para esse assunto, né? Eu sinto que tu pode contribuir assim, assim, assado, né? E a troca é que tu também pode divulgar o teu produto, enfim, aquilo que tu quer fazer aqui dentro, a gente faz uma parceria de um divulgar o outro. Então, é sempre importante, mesmo que às vezes não tenha um valor monetário envolvido, no sentido de collab, sempre alinhar a troca com a pessoa, porque assim a gente vai formando relações que são sustentáveis, tá? Alguém tem alguma pergunta do tom rítmico? Eu tenho, Grey. Bora lá, Ali dragãozinho. no comando da forma, tu colocou validar a forma e reunir recursos, né? Uhum. Seria basicamente o que eu preciso para realizar a forma que eu defini no tom anterior, certo? Isso. Que seria trazer para o mundo 3D o MVP. Uhum. Aí, com relação ao tom seguinte, que é como organizar, daí você fala em definir os papéis de cada um na collab, a parte contratual, acordo, precificar, as trocas, mesmo que isso não esteja nem definido. Se você vai querer fazer algo primeiro gratuito e depois cobrar, quer testar ou não. Essa validação é algo que faz. Primeiro eu tenho que terminar a onda para depois validar o MVP, é isso? Essa é a questão que eu fiquei pensando, porque na realidade tu colocou no comando da forma essa validação da forma, e aí, assim, falando inclusive de parcerias e etc. Cada tom ele já vai validando alguma coisa, tá? Cada etapa a gente já vai validando alguma coisa, mas a gente, a validação do ciclo completo acontece, né, quando a gente consegue percorrer a onda toda, né? Tipo, aí a gente consegue validar o ciclo completo. É como quando a gente está consciente percorrendo a onda encantada, né? Tipo assim, no nosso pessoal, né? Por exemplo, agora a gente está na onda do sol, por exemplo. Na onda do sol, eu coloco uma intenção, então, tipo, no final da onda eu vou dizer como, não é bem o validar daí, né? Mas é como, tipo assim, como foi essa experiência, o que eu aprendi e tal. É mais ou menos isso, validar é isso, né? Mas quando eu falo da validação, dessa validação que eu estou trazendo, é muitas vezes se o teu produto, se aquilo que tu está construindo está no caminho, tipo, porque às vezes a gente tem uma ideia, mas a gente só vai conseguir manifestar essa ideia se essa ideia for legal para o meu público, né? Porque muitas vezes eu tenho uma ideia, mas na hora que eu vou manifestar, sei lá, ninguém se interessou. Não significa que a minha ideia não é boa, mas às vezes eu preciso mudar a forma, ou eu tenho que algum ajuste que eu preciso fazer, às vezes na comunicação, para as pessoas poderem me entender, né? Porque assim, existe um campo, né, que a gente canaliza muitas ideias, mas a arte de empreender é a arte de tu traduzir, na verdade, a gente se torna tradutor. A gente vai traduzir muitas vezes aquilo que a gente quer construir para o outro. E nesse processo de traduzir, muitas vezes a gente vai mudar muitas vezes a forma da ação. Isso às vezes não significa que o propósito está mudando, às vezes o propósito é o mesmo. Às vezes muda algum item, ou refina o propósito, né? Mas para um propósito existem milhares de formas. É por isso que tem muitas pessoas que têm o mesmo propósito, né? Mas que mas tem produtos e formas de manifestação diferentes.
Então, a gente... Entendi. Isso não é desanimar do propósito, mas é validar em grupo. E quando é grupo, é um pouco mais... Ao mesmo tempo que é melhor, no sentido de um apoiar o outro, e a gente tem essa energia, né? Que um sustenta a energia, é um campo que se abre. Existe também os desafios de conseguir fazer com que cada um se enxergue, dependendo da forma que a coisa acontece, às vezes a minha participação ou o meu propósito pessoal, quando chega na forma da ação, ele não é compatível. Foi o que aconteceu lá no Pulsar presencial, né, no grupo, que quando chegou na forma da ação, algumas pessoas se desconectaram daquela collab ou do movimento, porque a forma, ela traz muito sobre, né, às vezes o propósito pode até ser o mesmo, mas quando chega na forma, às vezes não é essa forma que eu gostaria de estar, né? A Rose passou por isso recentemente também, de finalizar um ciclo, porque a forma não estava, né, na mesma, né, tipo, na mesma ressonância. Então, é natural esse processo, né? Quando chega por isso que a forma da ação, ela é, tipo assim, eu acredito que é o que mais muda, né? Tipo, o restante, ele vai caminhando, né, muito, né, na fluidez, mas é a forma da ação é o que mais muda. E aí, claro, o 5 vem com base no 4, né? Então, um vai validando o outro. Então, quando passa, né, essa parte... Rose, Sei. quer contribuir? Então, eu queria só alinhar, entender um pouco, porque o tom rítmico, né? Ele, como você disse, que traz o ritmo, né? Eu tenho trabalhado muito o meu tom rítmico, porque eu tenho o sol no meu tom rítmico, e a gente tá na onda do sol, e esse sol iluminou tudo o meu ritmo mesmo, sabe? Que legal. Mas aí eu achei muito legal, eu não tinha essa visão dos papéis, né? Então, nesse tom, a gente define esses papéis, a gente define que, sim, né? Ressoou muito aqui o que você falou, que na verdade era a forma, né? Por isso que eu tive que finalizar esse ciclo, mas também era essa questão de não ter papéis definidos, sabe? De Perfeito. não ter, e aí, tipo, sobrecarregar total, né, uma pessoa ou outra pessoa, e ter também um desequilíbrio nessa partilha, Uhum. né, Perfeito. de valores, enfim, de movimento que precisa, de alimentar, de nutrir aquilo, né? Então, então é no tom rítmico que a gente vai fazer essas definições. Perfeito, isso aí. Como forma de equilíbrio e igualdade. Perfeito. Mesmo que seja do jeito que você falou, né? Tipo, existe uma igualdade se a pessoa tem consciência que, eu sei que eu não vou poder participar totalmente, eu acho que para mim 30% equivale ao serviço que eu vou poder prestar aqui, ao que eu vou poder dedicar da minha arte nessa collab, né? Então, existe uma igualdade quando existe esse acordo, né? Realmente onde as partes estão equilibradas, né? Perfeito. Aqui, se desse para fazer sempre constelação, ia ser ótimo. Né? Tipo, porque eu adorei a ideia. O Alex, o João, já vamos pensar nisso. Já tem a consteladora. Olha Boa. eu, né? Já tô aqui. Já manifesta. Bora lá fazer esse negócio, gente. É muito bom, porque daí sai um pouco das expectativas do ego e vai para o campo, né? É bem legal. E assim... Mas é isso, a estrutura do tom rítmico é essa. Porque assim, para que tu consiga dar ritmo, tipo, é ritmo em relação à igualdade, né? Então, tu só vai conseguir dar ritmo se tiver igualdade. E a igualdade não necessariamente é dividir tudo por igual. É a igualdade em relação à energia que está sendo colocada. Porque uma das coisas que até quem é constelador fala muito, assim, né? Sociedade 50-50 nunca dá certo, né? Tipo, sempre existe alguém que teve a ideia, que canalizou a ideia, que partiu daquela pessoa ali. Às vezes a ideia nasceu ali no coletivo, mas sempre tem uma energia que é a mãe, né, daquilo ali que canalizou. É muito importante que numa collab seja reconhecido qual foi o papel do canalizador, por mais que todo mundo contribuiu no processo criativo, porque nunca é totalmente igual. E aí,
cara, às vezes é uma questão assim, não é nem tanto pelo dinheiro, não por nada, é a questão do honrar quem veio antes, honrar. E aí vem, às vezes, tem sociedade que era 50-50, foi mudado para 51-49, mas só para ter o equilíbrio ali. Então, né, é muito legal isso ser falado em grupo, né? Tipo assim, o quanto que eu acho que eu... E aí trabalha-se muitas coisas, né? Às vezes, o merecimento, várias coisas que começam a vir à tona aqui no tom rítmico. Mas é bem importante o tom rítmico. Normalmente... Nossa, achando que o tom autoexistente lá, igual aconteceu no Pulsar, eu tô achando que, não sei não, esse tom rítmico, mas vamos olhar ele. É assim, ó, são etapas, né? Tipo assim, ó, o tom autoexistente já tem alguns que desistem ali já, né? Não é a forma que eu quero, daí já vai. No rítmico também acontece isso. Sim. Quando vai dar o ritmo, né? Que aí começa... E é normal, né? Porque nada é estático, né? Às vezes, e é muito importante que isso seja revisitado também. Não é uma coisa assim que, criamos, agora é para sempre. A gente faz isso Não é por uma ciclos. coisa fixa. Sim. A cada ciclo de onda a gente revê, às vezes eu quero uma coisa, mas a expectativa versus realidade, aconteceram várias coisas na minha vida, outros movimentos aconteceram, eu não vou conseguir estar aqui da forma que a gente falou, mas aí a minha forma vai mudar, né? E isso acontece o tempo todo, assim. Eu acho que a grande sabedoria, muitas vezes é muito sobre o ego, né? Tipo, a gente fala assim, do ego para o eco, né? Porque muitas vezes esbarra nas coisas de ego aqui no rítmico. E aí é muito importante por isso que eu falei da constelação, se todo mundo pudesse fazer constelação no rítmico, melhor ainda, porque daí tu sai um pouco do ego, existe sempre um campo ali aberto, né? Mas aqui é a parte desafiadora em relação ao ego mesmo, no sentido de alinhar as expectativas. Mas quando a gente consegue falar sobre isso de uma forma tranquila, cara, é maravilhoso, porque daí as coisas fluem. Né? Se isso aqui não está alinhado, não flui. Acontece, às vezes, quebras de ciclos justamente porque não se chega num acordo aqui. Legal. Entendi. E aí, a gente vai pro ressonante, né? Que é o como que eu canalizo o meu serviço. Aqui, depois que a gente alinhou as trocas, né? Depois que nós... conseguimos chegar nesses acordos em relação a como será a divisão, né, dos recursos, a gente vai agora, beleza, vamos canalizar, né? Canalizar como que eu canalizo esse servir, como que as pessoas, como que o mundo vai saber o que eu estou fazendo, né? Tipo, é um tom de realmente liberar, assim, né? De trazer essa primeira energia, depois ainda vai ter a divulgação, né? Mas o ressonante, ele canaliza isso de alguma forma, né? Então, aqui, no Como Canalizo, a gente recomenda, né? Tipo, muito assim, na canalização do serviço, que já seja ativado, tipo assim, ó, beleza, a gente já vai começar a dar um primeiro comando, aqui tu escolhe um Kim, né? Que tu vai fazer algum movimento em relação ao coletivo, para as pessoas saberem, né, do que está acontecendo, né? Eu começo já a falar sobre esse tema, já começo a gerar conteúdos falando do quanto que é importante a gente ativar portais. Eu já vi que até já nasceu um Instagram do Viajantes Portais de Gaia, então já começa a nutrir. Não necessariamente tu já está falando do teu produto, mas tu já começa essa nutrição, né? Tipo, igual essa semana eu fiz lá as lives, comecei a gerar conteúdo sobre o empoderamento feminino, sobre a energia feminina, né? Daqui a pouco vai sair algum produto disso, mas por enquanto eu tô só nutrindo, eu tô canalizando esse servir, né? Então eu tô me colocando como uma ferramenta. Aqui é o momento de me doar para o coletivo, né? De fazer às vezes alguma live, de fazer às vezes alguma ativação, de nutrir esse primeira semente que está sendo construída. Então, na medida que tudo está sendo construído, aqui já se começa a canalizar esse servir, né? Então, aí a forma vocês podem escolher, né? Qual que é a melhor forma. Grey, entende que tem alguma implicação em inverter, por exemplo, essa divulgação, né? Ela ocorrer antes de alguns pontos serem estabelecidos? Por exemplo, antes dessa divisão de tarefas, de funções,
ou, né, desse acordo aí esse acordo de participação, tu acha que isso interfere? Não, eu acho assim, o canalizar aqui é a canalização de uma egrégora, né, em prol do coletivo, mas tipo, essa nutrição, às vezes tu já começa a soltar algumas coisas antes, isso não tem problema. Que eu acho que tu perguntou ali por conta, né, do viajante e tal, mesmo que não tenha chegado no rítmico, de ter alinhado todos, não tem problema, porque isso já está sendo manifestado desde a primeira vez que nasceu, já foi falado uma vez, já foi falado outra, né? E quanto mais a gente vai falando para as pessoas, mais as pessoas também vão trazendo seus pontos de vista, né? Então, aqui é legal o canalizar, não é porque tem que ser uma coisa, né, e tem que ser uma ordem da forma, tipo, linear, né? Tem coisas que acontecem simultaneamente, assim, mas é uma atenção que tu vai dar, né? Tipo, nesse planejamento, né? Nessa canalização, porque aqui a gente tá falando agora de um planejamento da onda, mas depois a gente vai percorrer as ondas, né? Tipo, então isso é bem importante. Agora a gente tá usando a metodologia da onda encantada para planejar, para construir. É como um canvas, assim, né? A gente vai desenhando esse planejamento. Mas a gente também, em paralelo a isso, está percorrendo as nossas ondas da nossa vida em tudo, né? Então é legal esse ensinamento, assim, de planejar e de ao mesmo tempo viver a onda, né? Tipo, tem que ser fluido. Então, às vezes, vai acontecer de, tipo, Alex ter uma intuição de que ele vai fazer uma live, mesmo que ele ainda não fez o planejamento, ele não engessaria isso aqui, né? Ah, eu não fiz a onda com o JB, com a Rose, né? Mas eu vou informar, né? Olha, eu senti de fazer uma live para já trazer um movimento em relação a isso aqui, né? Então é bem importante que a gente não ingesse as coisas assim. Se às vezes vem uma intuição para poder fazer, a gente vai fazer, mas nunca deixar nunca atropelar todo o projeto, não excluir, na verdade, né? Não é sobre inverter ordens ou coisa assim, mas é sobre não excluir esse olhar aqui, porque em algum momento isso pode dar problema, né? Imagina, tipo assim, a pessoa, às vezes numa collab, vocês demoram, às vezes, 6 meses para fazer isso aqui, e aí tá todo mundo trabalhando, e entendeu? E dedicando energia e tal, e aí depois de 6 meses chega, né? Olha, eu acho que eu mereço tanto, mas a pessoa estava ali se dedicando até agora, já começa a ferir o ego, já começa a ferir a troca, um acha que tem que ganhar mais, o outro... Então, isso é legal para trazer a clareza, né? E quando não é collab, mesma coisa. Tipo, nada se sustenta, né? Aqui eu falo da precificação, porque nada se sustenta se eu também não tiver uma energia de troca, uma energia de retribuição em relação ao que eu estou fazendo, né? Se eu estou ali 1 ano entregando, e aí eu não tenho nenhum retorno ainda, né? Tipo, o que eu preciso mudar aqui, né? Será que é o propósito que está equivocado? Então, é a gente também refletir para que também não fira troca, porque também muitos negócios, muitas collabs maravilhosas deixam de existir porque não conseguiram chegar nessa fórmula ainda, né? Então, é bem importante esse olhar do planejamento, porque imagina, se planejando, se a gente olhando para as etapas da onda e olhando para tudo isso aqui, ainda assim a gente vai mudar a forma várias vezes, imagina se eu não tomo consciência disso aqui. Às vezes é um detalhe desse que trava todo o processo, que trava o meu negócio, que trava o meu servir. Então, o tom do canalizar o serviço, ele traz isso, né? Traz uma primeira forma já de tu canalizar. Eu vou falar hoje da onda, e aí, claro, né? Fica como atividade vocês se organizarem no 6 e no 7, mas eu vou falar até o final para todo mundo ter clareza da onda encantada como um todo, da metodologia, né? Para que fique depois mais claro, né? Para cada um poder fazer. O tom 8, ele é muito simples. A pergunta já fala, né? Tom galáctico. Eu vivo aquilo em que eu acredito. Normalmente, né? Quando tu tá aqui no tom 8, tu vai de novo, né? Pelo pulsar da onda. Eu não cheguei a fazer o slide desse aqui. Eu vou fazer no próximo, né? Mas tá aqui no quem tem o sincronicamente, tá os pulsares da onda encantada. Que é quando a gente começa a olhar cada etapa da onda, a gente revisita, né? Tipo,
um anterior para poder olhar. Então, o tom 8, a gente está revisitando de novo a forma da ação. A gente volta lá para a forma e a gente volta depois para o propósito. Ele está interligado, tá? Então, o tom galáctico, ele está interligado com o tom autoexistente. Desculpa, ele está interligado com o tom autoexistente, tá? Ele não volta necessariamente para o propósito. É a 3D, né? A 3D. E aí, quando a gente chegou aqui, às vezes vem aquela pergunta, pô, eu tô vivendo aquilo que eu acredito? Tipo, tá legal ou tá ruim? Ou, tipo, às vezes é só um desconforto que vem. Tipo, um desconforto. Pô, não tá legal isso aqui. E aí, às vezes precisa, galera, vamos olhar de novo para essa forma aqui, porque isso não tá do jeito que eu imaginei, ou, tipo, o meu servir, eu não tô conseguindo colocar meu potencial aqui. Sei lá, eu tô achando muito mecanicista, ou eu tô achando que a gente não conseguiu ainda chegar numa coisa que seja, né, que as pessoas entendam. Então, aqui a gente já tem uma noção, né? Então, essa pergunta é só para a gente olhar, só para a gente se perguntar, cada um, né, que faz parte. Eu vivo aquilo em que eu acredito? E, às vezes, eu vivo aquilo em que eu acredito, tá? E eu estou propondo uma coisa, mas eu estou vivendo isso que eu estou falando? Às vezes é só uma integridade mesmo. Tipo assim, vamos supor, né? Eu tenho uma cliente que ela é nutricionista. Aí eu perguntei para ela como é que estava, que ela estava querendo fazer um lançamento de um produto, né? Que ela ia fazer um programa de nutrição. E eu sabia que ela não estava tendo tempo nem para almoçar direito. Aí eu cheguei e perguntei para ela, eu falei assim, tu realmente vive aquilo que tu acredita em relação ao que tu propõe, né? Sobre alimentação? Dela, não tá como eu gostaria, eu não tô conseguindo ter tempo para fazer o almoço do jeito que eu queria. Dela se apegou só ao almoço, né? Eu falei, mas a nutrição, ela não tá só na comida, né? Tu pode até, sei lá, comprar uma comida fit congelada, mas a nutrição da tua alma, como é que tá essa nutrição como um todo? E aí ela, putz, eu não tô me nutrindo, né? Eu não tô nutrindo a minha alma, não tô nutrindo, eu tô querendo vender um lançamento de um curso de nutrição, né? Mas eu não estou me nutrindo como um todo. Então, às vezes é isso, às vezes a gente quer lançar, sei lá, né? Eu quero lançar agora que as pessoas se sincronizem todos os dias com o tempo natural. E tu? Tu tá só no gregoriano ali, trabalhando insanamente, sem tempo para si. Então, a pergunta, eu vivo aquilo que eu acredito, ela volta para a forma, porque às vezes, na hora de construir a forma da ação, a gente se perde no processo, né? A gente acaba, né, às vezes tacando muita coisa, fica estressado. Então, o tom galáctico, ele vem para fazer tu refletir se aquela forma está realmente íntegra ao que tu acredita. Alguém tem alguma dúvida do tom galáctico? Ô, Grey, aí então a gente vai trabalhar essa integridade de, por exemplo, a collab com 4 pessoas, a gente vai trabalhar a integridade dos 4, tipo, né? Todo mundo acredita no que a gente está fazendo, é isso? Perfeito, isso aí. Tá. E aí, sempre, né, olhando para os 4, fazer essa pergunta, né? Faz primeiro para si, mas cada um vai refletir no seu pessoal, mas é uma pergunta que tu vai, né, fazer para si mesmo primeiro, né? E, tipo, às vezes é muito individual. Tipo, às vezes um tá bem integrado com aquilo ali, mas o outro, às vezes, não teve muita voz no processo. É normal isso. Às vezes um vai ter mais voz no processo criativo, o outro vai ter menos. Daí, às vezes, aquele que teve menos não conseguiu, às vezes, conectar com a forma. Ou não tá se vendo ali, né? Não tá conseguindo encontrar o seu lugar, né? Dentro dessa onda. E isso é muito comum isso acontecer, de às vezes a pessoa não encontrar o lugar dela. É por isso que é muito processo de cura mesmo, né? Fazer essa construção, porque, principalmente quando é em grupo, né? Mais desafiador ainda quando é em grupo, assim, porque existe muito sobre isso também, sobre essa igualdade, sobre a questão de, às vezes, tu não tá empoderado ou não tá conseguindo encontrar o teu lugar ali. Pô, o projeto é lindo, mas eu não tô me empoderando, eu não tô conseguindo assumir o meu poder, né? E aí, a outra chave que eu vou dar aqui é percorrer a onda também da harmônica do seu negócio, né? Da sua collab. Isso é bem importante.
E quem não tem, quem é sozinho, né, que não conseguiu fazer o Kim harmônico para poder percorrer a onda encantada, pode utilizar também a energia do dia que esse projeto nasceu. É legal usar as duas energias, né? Se alguém tiver qualquer dúvida sobre isso também, pode perguntar, porque inclusive a Rose está aqui, ela pode explicar. Aquelas... Joga para a Rose, né, Rose? Então, se a Jean tiver dúvida, alguém quiser saber um pouquinho mais sobre isso também, né? A Rose pode explicar, da brincadeira. Eu posso falar também, mas... Eu estou à disposição, sim, tá? Quem quiser também, mesmo que fora da reunião. Eu não sei nem o que perguntar, porque tipo, eu tô totalmente perdida, tipo assim, como é que onde a gente começa? Normal, mas assim, a gente está num campo, então acaba que tu tá recebendo esse conhecimento, mas tipo, tá com dúvida, mas tá recebendo esse conhecimento. Mas depois, tecnicamente, já, se tu quiser, né, também eu posso também te ajudar individualmente nesse processo, né? E a Rose também entende muito sobre isso, que é basicamente tu trazer a data que nasceu, por exemplo, esse projeto. Vamos supor, tu teve essa ideia que tu tá querendo aplicar aqui, né? Então, por exemplo, se tu quer fazer um curso e tu teve essa ideia por sonho, né, no dia tal, né? Tipo, tenta trazer qual foi esse dia, porque esse dia ele tem um Kim, né? E esse Kim ele rege uma energia. É igual a numerologia, né? Tipo, então ele rege a energia. Então, não lembro o dia. Mas tenta depois buscar. Tipo, tu vai tentar descobrir, vai tentar... Aí tu, tendo essa data, dá para fazer o Kim já, que nasceu esse projeto. Sim. E se não, né, tipo assim, às vezes tu tem uma sociedade ou com alguém, tu vai fazer a harmônica, que é a soma do teu Kim com o Kim da pessoa. E aí vai dar uma harmônica, né? Por exemplo, a semente elétrica é harmônica. Então, esse Kim semente elétrica, ele faz parte de uma onda encantada, e essa onda encantada, aí vocês podem percorrer, tipo, fazer essa mesma ferramenta que tá aqui, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó, cada Kim, né? Tipo, por exemplo, dragão magnético vermelho, ele faz parte da onda encantada do dragão, que é a onda 1. Então, a onda que eu tô mostrando ali é isso aqui. Só que daí, além dos tons que eu tô falando, porque essa onda que a gente tá trabalhando na gestão desse projeto, leva em consideração o tom, e cada tom tem uma pergunta. Então, o tom magnético é qual o propósito? O 2 ali, né? É qual o desafio? Então, tipo, cada tom vai tendo uma pergunta. Mas existem os selos também. Então, o que o selo dragão fala? O selo dragão fala sobre a nutrição, sobre o nascimento, e aí tu une uma coisa com a outra, né? Então, vocês, além da ferramenta das perguntas, de usar os tons para construir a onda encantada, existe mais essa forma de tu também trazer o selo, a energia desse selo, para entender, para ter chaves ali também, né, dentro dessa organização. Então, por isso que a gente fala assim que é uma ferramenta de negócios, mas que ela é conectada com a natureza, né? Porque isso aqui tudo tá... O próprio Tzolk'in, né, o próprio sincronário, ele já está conectado, né, com o fluxo natural das luas e do sol e tudo, né? Então, é por isso que é fluido. E é por isso que quando a gente começa a percorrer a onda encantada, a gente passa por muitos processos de cura também, porque é tudo aquilo que teoricamente travaria, porque às vezes a gente está inconsciente, vem à tona também. Então é bem mais divertido, assim, fazer a organização. Podia avisar quando eu comecei, né? É uma aventura, e é muito legal. É bem legal, é bem legal. E assim, aí, claro, né, existe isso aqui, né, eu falo, por isso que a gente fala que é um jogo, né, tipo, porque tu vai, cada dia tem uma chave, né? Então, por exemplo, aqui na onda do dragão, né? Dragão magnético. Tem um oráculo, né? Cada Kim já tem o seu oráculo e cada Kim já tem o seu mantra Kim, né? Então, só de às vezes tu ativar e estar consciente desse dia, às vezes tu não precisa fazer nada. Só de tu ativar o dia, tu já tá, de certa forma, se conectando com as chaves que tu precisa para aquele dia. Né? É diferente de a gente trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta e querer fazer 10 horas por dia, né? Ó, a pergunta de quem está chegando aqui, ó. Chegando nessa lei do tempo, tá? Porque relativamente não faz tanto tempo assim. Depois, tá, eu fui lá, eu entendi a questão da onda, da harmônica, mas de que forma eu percorro essa onda da harmônica do grupo
e eu percorro dia a dia e se for isso, chega no 13º dia da onda ou chega no final da onda, eu volto para o início, eu passo a considerar a próxima onda, entendeu? É como a da Rose também pode explicar um pouquinho sobre isso. Existe a onda que todo mundo está vivendo, que agora é a onda do sol, né? E a gente vai sincronizando, né? Por exemplo, hoje é cachorro espectral, né? Então, 15:50. E aí, beleza, a gente já vai percorrendo isso diariamente na nossa vida, né? Mas quando, por exemplo, eu tenho a minha onda pessoal, que a minha onda é a onda da tormenta magnética. Então, eu já sei que hoje, por exemplo, para mim é lua espectral. Então, na minha onda da tormenta é lua espectral. Então, eu já sei algumas chaves que eu tenho comigo mesma e processos que eu passo internamente. No negócio, né, na collab, acaba sendo tipo a harmônica da collab. Então, tipo, por exemplo, na Valentinas, a gente é sol cósmico, a gente é da onda da estrela. Então, quando a gente vai fazer qualquer coisa para Valentinas, a gente leva em consideração a onda da estrela, né? Então, claro, agora a gente está falando de um planejamento, dentro do planejamento tu vai organizar conforme também a onda encantada, né? Então, e aí tu vai ativando algumas chaves na construção também dessa onda, né? Claro, assim, uma coisa de cada vez, às vezes a gente acha que não vai entender ou que é muito difícil, né? Tipo, ai meu Deus, uma coisa de cada vez, assim, né? Às vezes começa só com o tom, daqui a pouco tu já fez um primeiro ciclo, inclui também o selo, não precisa ter pressa, assim. Mas ele é mais uma chave de conexão para que tu possa estar mais integrado e também fazer algumas perguntas, né? Então, por exemplo, ali dessa onda de exemplo aqui, que é a onda do dragão magnético, por exemplo, como que eu ativo o meu serviço? Tá ali, né? A noite, que trabalha a intuição, a abundância, né? O sonho. Então, tipo assim, é uma chave. São 3 palavras-chave que falam do selo da noite. Então, já sabendo disso, né? O que tipo assim, vou ativar o meu serviço, então de que forma que eu posso manifestar nessa ativação desses serviços? Trabalhar os sonhos, trabalhar a intuição, né? Cada negócio vai ter a sua chave, né? É por isso que, Alex, por exemplo, né? Quem ativa o nosso serviço é o nosso guerreiro elétrico, que é a nossa harmônica, né? Que é o nosso Kim de harmônica, né? Então, quem ativa o nosso serviço? A coragem do guerreiro, os questionamentos, né? Quais são as palavras-chave do guerreiro? Questionar, intrepidez e inteligência, né? Intrepidez é coragem. Então, esse guerreiro que vai ajudar, que vai dar coragem para que a gente ative o nosso servir. E é questionando através da nossa própria inteligência que a gente vai conseguir ativar esse servir, né? Então, trabalhando a nossa onda encantada. A gente, como nós somos guerreiro elétrico juntos, o guerreiro elétrico é da onda do mago, que foi, né, que a gente viveu essa onda lá no Pulsar juntos, né? Uhum. Isso por si só já é pura sincronicidade e potencialidade, né? Porque a gente viveu a nossa onda na prática no Pulsar, né? Talvez seja por isso que a gente está tão unido e tão ancorado aqui né, nesse processo. Porque eu acho que a gente viveu mesmo intensamente ali, já dentro do programa do Pulsar, né, que trouxe, né, tanta coisa para a gente, e que a gente conseguiu manter, trazer essa força de ter vivido a nossa onda na prática, né, dentro do programa do Pulsar. Eu vejo muito isso, porque, né, quando você começa a ver sincronicidade, você vai enxergando, tipo, tudo, né, tudo ao seu redor. Eu imagino que talvez a Jan, né, e talvez quem não esteve no Pulsar pode às vezes estar um pouco, eu tô viajando, né, nisso aqui e tal. Não se desesperem, gente, porque, tipo, parece que a gente nunca vai entender, mas depois é tranquilo, é só, tipo, uma questão de fazendo e não ter ansiedade. Mas, assim, eu convido a Fran e convido a Jan, porque na terça-feira, na próxima semana, a gente vai ter uma aula sobre também a lei do tempo com o professor Robson, que é um mestre que traz muitos ensinamentos para a gente, e ele vai dar essa aula por conta do Pulsar Nova Terra, né, que foi feito lá, mas eu acho que vai ser bem legal também vocês duas estarem nessa aula, porque vai conseguir entender um pouco mais da raiz disso tudo, né? O Robson, ele é um professor bem profundo, então às vezes dá até meu Deus, eu nunca vou entender, normal, mas tipo, ele sempre fala do respirando, né? Respirando, porque é isso, tipo, às vezes na hora que bugou,
só respira. Ele ainda cantava, fazia uns cantos na hora, assim, pra gente, porque integra por outras vias também, não só pelo mental, tá? Mas é bem gostoso depois que tu vai pegando algumas chaves, é um processo assim que não para nunca, mas que ao mesmo tempo, quando tu tá ali, né, ativando isso, né, no teu dia a dia, existem muitas transformações que acontecem, que se a gente não tivesse consciente, a gente não passaria por essa transformação, né? Às vezes até passaria, mas passaria inconsciente, daí daria uma bugada, né? Ia para a caverna sem saber o porquê que tá indo para a caverna, acontece já isso, né? Mas às vezes a gente está consciente, é mais fácil de integrar e também conseguir ter algumas chaves de respostas. E percorrer a onda encantada da harmônica do grupo é muito legal porque vai trazendo essa consciência em relação às chaves, né, nessa harmônica. E quando muda a harmônica, muda tudo, né? Então, se alguém sai, por exemplo, né, já muda a harmônica, já muda a missão, já muda a energia. É assim, tudo é assim. Aqui eu nem calculei, Rose, depois vamos colocar no chat aqui os 15 de todo mundo, os números. Passa para mim que eu calculo aqui. Daí a Rose calcula, só para a gente saber a chave no final. É legal a gente trazer sempre a chave da harmônica do grupo. Beleza, então, né, eu trouxe aqui só para ter a clareza da onda encantada. Quem né? não souber o Kim, coloca a data de nascimento. E aí, beleza, né? Daí a gente tá, né? Fizemos a pergunta do Eu Vivo Aquilo em que Eu Acredito. E aí, nós vamos para o tom solar, né? Que é o tom 9, aqui esses números aqui estão em maia, então é uma barrinha e 4 bolinhas em cima, né? Então, o tom 9, que é como que eu atinjo o meu propósito, né? Como que eu vou realmente atingir? Aqui é onde entra métricas, tá? Métricas aonde a gente vai trazer algumas metas. Quando eu falo metas, assim, metinhas, metonas, né? Então, existe uma metodologia bem legal, que são as metodologias das OKRs, que é Objectives... só para explicar, tá? A gente vai fazer, agora eu tô percorrendo a onda toda com vocês, mas nos próximos encontros a gente vai explorar e dar uma em cada item, tá? Então, depois do tom 5 ali do comando, vai começar, né, os processos aqui. Então, nesse encontro de hoje, vai ficar como uma tarefa para vocês, né, fazerem o tom 6 e o tom 7, porque a gente vai explorar um pouquinho mais isso na próxima semana também, e depois a gente vai percorrendo, né, a própria Maíra também, que vai entrar depois na comunicação, ela vai também explorar a partir do 9 ali também, ela vai explorar isso com algumas ferramentas de comunicação. Porque o Pulsar, ele é dividido em 3 módulos, né? É o módulo de arte única, que é quando o primeiro módulo do Pulsar, ele faz essa clareza em relação à manifestação da tua arte, né? De que forma, né, que eu vou fazer, mais ou menos, né? Então, o módulo Arte Única, ele cumpre um pouco do que o Pulsar Nova Terra aconteceu lá, porque o Pulsar Nova Terra foi praticamente muito em prol da arte única, né? De cada um entender o seu lugar, nasceram as collabs, mas foi um processo muito intro, né? De cada um entender qual era o seu lugar. Depois, né, a gente começa agora comigo no módulo de modelagem, onde a gente vai trazendo a modelagem do negócio com base na onda encantada, né? E vamos construindo e dando forma a tudo isso para manifestar. E depois, o último módulo é o módulo de comunicação e lançamento, que aí a Maíra, como já trabalha muito tempo já com marketing, com DNA de marca, então ela vai trazendo mais essa parte de comunicação, de como trazer isso para fora. Então é por isso que o Pulsar, ele é dividido nesses 3 módulos, tá? E esses módulos, eles acontecem em 13 encontros, né? No total, como a onda encantada mesmo, né? Ele também é uma fractal da onda. E aí ele é cíclico. Então, quando acaba ali o tom 13, ele volta de novo para arte única, entendeu? Então, ele é cíclico justamente porque a gente também é cíclico e às vezes a gente está só se revisitando. Às vezes é o momento de, numa próximo pulsar, por exemplo, eu às vezes manifesto um outro propósito, né? Agora eu estou aqui com o propósito do Viajantes, mas agora eu estou com um outro propósito e eu vou manifestar outro propósito. Então, é legal também percorrer, né, no ciclo do pulsar, conforme os propósitos de cada um. E aí, no como eu atinjo esse propósito, a gente vai trabalhar o tom solar,
né, que traz um pouco de métricas, tá? Um pouco de OKRs, um pouco de... aqui eu vou dizer, por exemplo, né, eu quero fazer um lançamento e eu busco 100 assinantes, né? Mesmo que eu não tenha clareza, eu preciso, para que eu possa validar no final o meu resultado, é importante que eu tenha um parâmetro, porque se a gente não tem um parâmetro, a gente também não consegue entender como que foi, né, naquele parâmetro. O parâmetro, ele não significa que tu tá limitando ou engessando, né? Ele é só um parâmetro. Isso é bem importante, tá? Então, eu vou colocar esse parâmetro aqui de que eu quero, sei lá, 100 assinantes no Universo Valentinas, ou eu quero 20 alunos, ou eu quero fazer uma ativação e eu quero ter 13 pessoas, né? Então, o parâmetro, ele é um pouco dessa métrica. Ah, eu quero ter um parâmetro. Quanto que eu gostaria de ter de lucro nesse primeiro, né, nesse primeiro lançamento? Às vezes não vai ser um lançamento que vai envolver valor financeiro, mas o quanto que eu quero de pessoas, então é um parâmetro conforme, né, o que a gente almeja. Em Valentinas, a gente, no começo, criava os parâmetros com base em número de adesão, número de participantes, e hoje a gente já cria os parâmetros, né, com base em faturamento, né, naquilo que a gente almeja faturar e fazer essa projeção também. Depois vai pro tom 10, que é o tom planetário, que fala, né, como que eu melhoro aquilo que eu faço, né? Então, ele, de novo, né, o tom 10, ele já traz essa noção, né, de como que a gente pode melhorar isso aqui, né? Até agora estamos aqui, né, percorremos, colocamos uma métrica, colocamos uma ideia, como que a gente pode melhorar? Às vezes a gente não conseguiu, né, às vezes atingir aquele parâmetro que eu coloquei no tom solar, mas aqui eu estou vendo que é aquele parâmetro, né, para que eu possa, né, que as pessoas possam acessar, talvez eu tenha que melhorar a forma que eu comuniquei. E aqui, né, nesse tom 10, ele faz o link de novo, né, com o rítmico, né, então ele já volta no pulsar da onda, ele já volta para o rítmico, que é olhar para a igualdade, olhar para como que está essa igualdade, e ele também faz link com o desafio, com os desafios que vocês colocaram ali, né, no tom 2, no tom elétrico. Então, ele faz link com esses dois. Tá? Quando eu falo faz link, é porque existem os pulsares das ondas, tá? E aí, os pulsares, eles trazem links chaves que a gente volta, às vezes, para o item anterior para conseguir olhar. E aí, depois, nós iremos para o tom espectral, né? Que traz, né, como que eu libero, né, tudo isso, como que eu divulgo tudo isso, né? Então, a gente está no 11 da onda. Como que eu libero, como que eu divulgo tudo isso aqui? Até aqui, a gente já está com o projeto estruturado diante desse ciclo, né? A gente já tem todas as etapas construídas, né, nesse ciclo de construção. E aqui eu vou para liberar e divulgar, né? O máximo que eu puder, né? Escolho um dia de vento aí, né? Chamo uns ventos aí para poder me ajudar, tipo a Rebeca. Ó, Rebeca, divulga aí para mim, que vento, né, é potente nessa hora. Então, vai chamando os ventos aí e divulga, né? Escolhe um dia de vento para divulgar, para levar a comunicação mais adiante, né? Cria as estratégias de como que tu divulga, como que tu faz esse processo. Essa parte aqui a Maíra vai tocar bastante, né, no pulsar. Grey, só para entender, tá? Por exemplo, agora eu gostei do exemplo, assim, tá, escolhe um dia de vento, mas aí o dia de vento da onda que a gente está percorrendo atualmente ou o vento da harmônica, da onda da harmônica. Eu acho, aí, não sei, acho que vai depender muito, né, Rose? Eu acho que não existe um mais forte ou um mais fraco. Acho que, tipo, a gente sempre se baseia no que todo mundo tá vibrando, sabe? Tipo, mas acho que tá sem som, tá inativo o microfone. Não entendi a pergunta? É que ele falou assim, né? Daí que eu dei o exemplo, né? Escolhe um dia de vento. Daí o Alex perguntou, mas o dia de vento geral, ou o dia de vento da harmônica do grupo, ou, né? Porque tem ciclos e vários ciclos, né? É porque pode ter, inclusive, ter uma onda que não tem vento, por exemplo. Uhum.
Mas a gente pode usar, eu uso muito isso, tipo, tem uma onda que não tem o vento, mas tem o vento como apoio no oráculo, ou tem o vento como guia no oráculo. Legal, É uma energia de vento e tá dentro daquele dia, entende? legal. Aí depende muito de como a gente, da dinâmica que a gente vai querer isso. Mas funciona muito bem também quando a gente usa o oráculo, porque o oráculo é uma grande força. E aí, quando a gente usa os que estão ali, né? Tipo o guia que está guiando naquele dia, que é essa guiança do eu superior, tem o vento lá como guia. É bacana também, né? Vai surtir também um efeito, porque o vento está ali presente naquele dia, a energia do vento está guiando aquele dia. Então, também é um dia bom, né? Então, dá para a gente usar muita coisa, mesmo que não tenha dentro daquela onda encantada. Massa. É isso, eu nem tinha me ligado. E ainda tem a questão dos horários, né? Que o Diogo falou, tipo, que ainda tem conforme os As horários, né? vigílias, né? Aham, E usando as vigílias, melhor ainda. legal. Não, então, ó, tem várias magias. Isso aqui, na verdade, é fazer magia nos negócios. Várias magias. Então, como que eu libero e como que eu divulgo? Aqui vai muito sobre estratégias também de comunicação, de posicionamento, né? A Maíra vai trazer os módulos do Pulsar, que vai trabalhar a partir do como atingir o propósito. Ela vai trazer muito métricas, vai trazer muito ferramentas de marketing também, de como que a gente pode fazer com que porque a gente tem a nossa missão, mas a gente tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar, né, e que vão potencializar isso ainda mais. Então, ela vai trazer mais essa visão, né, quando ela for fazer o módulo de comunicação. E aí, o 12 e o 13, né, o 12 sendo o tom cristal, e aí vem para a nossa pergunta, né, como que a gente coopera com o coletivo? Diante de tudo que a gente está fazendo aqui, se até agora a gente ainda não pensou em como cooperar com o coletivo, em como devolver isso para o planeta, né, em como devolver para a Terra, enfim, né, aqui a gente vai pensar nisso, né, como que eu coopero? Então, vamos plantar árvore, vamos, enfim, contribuir, às vezes, com alguma causa maior, né? Então, isso ganha muita força também na Onda Encantada, quando a gente faz alguma iniciativa olhando para como que eu posso cooperar com o coletivo. Mesmo que o nosso propósito já é cooperar com o coletivo, mas existe, às vezes, alguma coisa que eu posso fazer para devolver para a Terra. Então, aqui a gente gosta de trazer essa parte da cooperação com o coletivo e também o compartilhar, né? Que é, por exemplo, a própria corte cristal, né? Que a Rose faz, por exemplo, que é quando a gente juntos, a gente chega lá com a Collab, com o grupo e vamos lá, vamos conversar sobre o que a gente pode melhorar, né? Como que foi esse processo até aqui? O que a gente pode fazer para cooperar com todo mundo que está aqui, tá? Então, o Tom Cristal, ele traz a cooperação, a universalização, né? Tanto no coletivo, às vezes, para a Terra, como a gente está falando assim, como para a gente aqui mesmo, né? Para a nossa harmônica, para aquilo que a gente está fazendo, né? O que pode ser melhor, qual foi a experiência, e o Cristal, ele traz essa fala mesmo, né? Essa cooperação com o todo. E o tom 13 é como que... pode contribuir, Rose, aí, tu que é a pessoa da corte cristal. Eu ia falar, né, nós estamos vibrando juntos aqui, espelho rítmico. Espelho o Kim da Leandra, né? Espelho rítmico, Kim 58. Kim 58, espelho rítmico. E esse tom é legal falar também, Grey, eu acho, assim, só para complementar, que é o tom da dedicação também, né? E quando a gente traz essa força de realmente se dedicar ao coletivo mesmo, né, a levar essa arte, né, para o mundo, na verdade, levar a nossa arte única para o mundo, na verdade, já é um ato de dedicação, né? E também, mas ancorar isso, né? Porque o que é a corte cristal, né? A gente vive uma aventura em 13 dias, que é o ciclo da onda encantada. O Dr. José Argüelles descreve isso lindamente no livro do Encantamento do Sonho. Então, é quando a gente, né, realmente chama um Kim, vamos viver uma aventura, vamos viver uma onda encantada. No nosso caso, que temos uma collab,
né, que somos um grupo, a gente vive essa onda encantada. E aí, no 12º dia, a gente se encontra para ancorar a energia dessa aventura, os aprendizados e fazer essa troca mesmo, né, dos desafios, do que você aprendeu, do que, né, de tudo que você vivenciou nesses 13 dias, nesses 12, né, porque é no 12º, e a gente faz esse encontro no 12º dia, ancora essa energia para que no 13º, que é o tom, que é o que a Grey vai falar agora, que é o tom da perseverança, da transcendência e da presença, a gente realmente dê o nosso voo mágico, né? Que é onde a gente olha e fala, legal, né? Passei por essa aventura, beleza, persevero, vou lá. Qual que é a próxima mesmo? Como que eu vou fazer na próxima, né? E é onde a gente realmente persevera, traz a presença e transcende para viver a próxima onda encantada. Que eu gosto de falar, gente, que é uma aventura. Sempre é uma aventura, né? E sempre é gostoso quando a gente trata tudo de uma forma assim, né? No lúdico, né? Como um jogo, como... Porque é isso, né? Na verdade, a gente tá aqui jogando, né? E aí vem muito também essa energia da transcendência, de olhar sempre, tipo, como que eu aumento o meu amor, né? Sempre essa pergunta, né? Como que eu aumento o meu amor em relação a isso tudo? Sempre a gente vai pensar, como que eu aumento o meu amor com isso aqui? Né? E aí eu trabalho o tom cósmico da transcendência com esse questionamento, né? Como que eu aumento o meu amor para transcender todo esse aprendizado e aí sim construir às vezes um novo ciclo, né? Um novo MVP, né? Uma nova onda encantada, né? Então, como que eu posso viabilizar esse sonho, né? Tipo, eu vou mudar esse nome MVP, tá muito sério. Vou pensar num nome porque o MVP é o mínimo de um produto viável. Produto viável é uma coisa muito chata. É sonho, vamos MS, o mínimo do sonho viável. Então, MSV vai ser agora. Mas é isso, assim, é a gente olhar e pensar em como transcender, né? Então, essa é a magia da onda encantada, né? Então, a gente olha para essa onda, a gente vai fazer ela mais de uma vez, a gente vai olhar para esse tom, né? E aí, de novo, a transcendência de novo volta, né, para a 4ª dimensão, que está conectado com o propósito, que está conectado com o tom harmônico também, e que está conectado com o tom solar, né? Então, a transcendência conecta com como eu atinjo esse propósito, qual que é o comando da forma e como que eu atinjo o meu propósito. Então, tá tudo conectado, né, nos pulsares da onda. Então, são chaves de aprendizado aí. E aí, aqui, né, quem não fez ainda a onda do seu negócio, tem o site aqui do Calculadora Kim, que está disponível para todo mundo. Sugiro que vocês entrem pelo computador, até a Jã perguntou do arquétipo, porque tem muita coisa que quando tu entra pelo computador, tu tem bem mais informações do que pelo celular, né? O celular, ele já não mostra o arquétipo, então é legal cada um que não fez isso ainda se dedicar para ler mesmo, porque aqui tem muito material gratuito, né, no site do Tzolk'in. Então, aqui tu já consegue tanto colocar a data de nascimento, né, tua pessoal, como também a data de nascimento de algum projeto, né, para conseguir entender quais são as energias, né, que estão regendo, qual é a onda que tu está fazendo parte, porque cada onda também tem uma chave, né, então, isso até é legal, assim, explorar, né, porque, por exemplo, a gente agora está vivendo a onda do sol. E aí, claro, cada um vai responder de uma forma a onda do sol, porque cada um tem uma relação com esse sol dentro do seu oráculo, né? Mas, por exemplo, para mim, a onda do sol está trazendo muita clareza mesmo, que é o propósito do sol, iluminação, está trazendo bastante força também de trabalho, de fogo mesmo, de elemento fogo. Mas talvez para algumas pessoas, onde o sol está sendo mais desafiador, né? Tipo, talvez essa onda do sol esteja trazendo, mostrando a clareza de coisas também que precisam ser trabalhadas. Então, é legal trazer essa consciência também, para a gente ir percorrendo isso juntos também, né? E quando a gente tem uma harmônica de um grupo, é legal para todo mundo ter essa fala também, trazer a chave do dia, né? Na Valentinas, a gente sempre faz o ancoramento antes de iniciar as reuniões, né? A gente começa com a prece, a gente coloca a intenção mesmo, a gente fecha o campo em relação a energias densas, a gente faz todo um trabalho, né,
de abrir o campo para que seja para aquilo que tenha relação com o nosso propósito, que traga clareza. Então, é legal, assim, né? Quando tu está vivendo conscientemente a onda, né? As ondas encantadas dentro do teu negócio, é muito legal, assim, que os planejamentos aconteçam por onda encantada, né? Então, agora a gente está no tom espectral da onda do Sol, mas daqui a pouco a gente vai começar a onda do caminhante do céu. E o que a gente quer com a onda do caminhante do céu, né? Qual que é o nosso propósito na onda do caminhante do céu? Dentro de Valentinas, por exemplo, né? Qual que é o nosso propósito na onda do caminhante do céu, dentro do Viajantes, né? Então, é legal ir trazendo também essas chaves. Beleza, gente? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Queria abrir aqui para quem tiver dúvidas, né? Contribuições, né? Com base na metodologia. Eu vou abrir minha câmera para vocês verem que eu tô aqui, tá? Ah, tá. Tá bom, Fran. A Fran é Kim 106. Ela é igual a Alex, mesmo Kim. Sim, Exatamente. eu preciso conversar com a Alex, aliás. Já que a Grey falou de contribuições, enfim, né? Eu também tô entrando nisso, então talvez o que eu vou falar seja muito velho já para quem já tá aí há mais tempo, mas eu achei muito legal essa agenda que eu comprei. Chegou essa semana, inclusive. Que legal. Ela tem tudo, né? Ela tem. Eita. É É maravilhosa. a da Rota Lunar, Fran? Oi? É a da Rota Lunar? Da Gabi, Rota né? Lunar, isso. É Veio bem até um legal a diário de agenda dela. 15 e um livrinho de meditações, assim, eu achei bem legal, mas ela dá o Kim do dia, o oráculo, ele tem o negócio das ondas, é um negócio para te conseguir acompanhar melhor, né, pra gente estar entrando, porque tu já deve ter decor, né, mas para mim eu ainda tô tentando entender. Mas achei bem esse é legal, o bem caminho. positivo, assim, para mim, porque eu funciono muito na agenda, né? A gente que tá ainda nesse mundo mais materialista, a gente precisa da agenda. E essa, ela traz o dia, a data com o calendário gregoriano e com as 13 luas. Então, para mim, tá agora, eu comecei essa semana, né? Mas eu acho que vai funcionar legal, assim. Funciona, com certeza. E se você sentiu que esse material era o que vai te iniciar, digamos assim, é isso aí, porque na verdade, né, a energia te levou até ele. É bem legal a agenda da Gabi, né? Por exemplo, eu uso o almanac, mas é porque eu já estudo mais profundamente outras coisas dentro do sincronário, então eu preciso das informações que estão no almanac, tipo as runas, as portas dos epitais e tudo mais, né? Então, para mim, o almanac é essencial por conta disso. Mas para quem está iniciando esse material didático mais claro, né, assim, de uma forma mais lúdica e mais simples, é incrível, né? E você vai entender que cada um aprende o sincronário realmente da forma que vai sentindo, né? Igual você já sentiu que a agenda era o que ia te ajudar. E nesse processo a gente não tem como, né? Ainda, né? Porque eu espero em vida poder receber uma conta falando que ela vence no dia 3 da lua autoexistente, mas ainda não é assim. Então, a gente precisa realmente desse acoplamento, né? Que é isso que a gente faz. Na verdade, a gente acopla a frequência 1320 ali dentro dessa agenda do gregoriano, porque tem muitas coisas que não tem como. Eu também tenho que, nos meus atendimentos, usar a agenda aqui do celular, por exemplo, que está no gregoriano, mas a ideia assim, principal na verdade, viver a frequência 1320. Então, é sentir, né? Então, o que você fez é perfeito. Você ouviu a tua intuição e pegou o material didático que vai te ajudar. Tem a cartilha da Lei do Tempo também, Grace. Você acho que é legal enviar, né? Porque ela é bem didática, bem clara, bem simplesinha também. É um PDF, você pode imprimir, depois tem até uns exercícios, umas perguntas para fazer. Mesmo de escola, sabe? Inclusive, deixo de sugestão, viu, Grey? Vocês colocarem, fazerem um material, tipo uma agenda, assim, pro Pulsar, porque eu acho que viria bem a calhar, assim, algo nesse sentido, né? A gente tá co-criando isso já, de, tipo, de fazer um planner, enfim, né?
mais voltado assim para essa parte, tipo, ele não seria tão profundo, né, quanto o almanaque, mas ele traria essa pegada de a pessoa poder organizar a sua arte, né, seria mais para trabalho mesmo, mas assim, para ter essa, porque assim, hoje eu vejo o almanaque, ele é muito uma ferramenta, né, que eu utilizo para as minhas sincronicidades, para as minhas percepções, né? Mas ter uma metodologia de organização do teu tempo mesmo junto com o sincronário, não só no gregoriano, né? Então, isso a gente está sentindo bastante de unir. Eu também uso o almanac só para as minhas sincronicidades, movimentos sincrônicos, tipo, só para o meu processo pessoal. Aqui eu uso a agenda do celular mesmo, e aí eu comecei a colocar na minha agenda do celular o Kim, para eu não esquecer, sabe? Tipo, o Kim e a cromática, né? A cor da semana. Tipo, também para eu só ter a ideia de como estão, em qual semana a gente está e tal. Mas é isso, acho que esse é o caminho mesmo, né? A gente vai absorvendo aos poucos. Então, quem não está começando, está tudo bem, e daqui a pouco você já vai estar, né, entendendo, e na verdade é sentindo, né? Vai sentindo, né? Eu acabei de encaminhar para vocês lá no grupo a cartilha da Lei do Tempo, quem quiser estudar, ele é bem didático e bem mais fácil, assim, de entender, mais resumido que o Sincronicamente, né? Para ter essa base, assim, entender um pouquinho mais. E também eu recomendo o site do Tzolk'in com a calculadora Kim, que ali também tem bastante informação. Então, quem quiser tirar um tempinho aí para acessar esse conteúdo, vai ser legal. E aí o foco, né, até para a semana que vem, é vocês darem essa continuidade no tom rítmico, que é o tom da igualdade, como que eu posso precificar. A Jan, que não chegou a fazer, ele tenta percorrer a onda encantada, né? Tenta fazer a onda encantada com base. A aula também vai ficar gravada, eu vou colocar no YouTube essa também, coloquei a da semana passada, eu vou colocar essa e vou mandar os links das 2 aulas no YouTube para vocês revisitarem o conteúdo também. E eu fico à disposição aqui também para esclarecer essas dúvidas mais pontuais em relação à onda. Podem perguntar lá no grupo também, tá? Que aí fica fluido, às vezes mais pessoas podem também compartilhar e colaborar. Beleza, gente? Ô, Grey, a troca do Valentina só acontece na primeira semana da Lua? Sempre na Lua Nova. Então, tipo, semana que vem vai ser minguante, né? Então não vai ter, mas na outra semana vai ser o Valentina Share, a rodada de trocas. E daí eu né, chamo vocês aí também para fazer parte, né, desse banco de moedas. Eu acredito que o banco de moedas já vai estar pronto, então já vai dar para exercitar esse Pix de Valentina. Eu estava fazendo aqui, antes de eu começar, eu estava colocando aqui, né? Porque eu não tinha feito ainda. Grey, mas já consegui concluir. Show. Tu pode explicar melhor o Valentinas para nós que estamos começando agora, que a gente não pegou, tipo, eu entendi o conceito, tal, eu até fiz o cadastro lá, mas até eu tenho que conferir se eu recebi o e-mail de confirmação de entrar no Valentinas. Mas só para mim entender o que é o... Legal. Então, assim, hoje a gente está aqui no Pulsar Aceleradora, que é o programa de aceleração, mas Valentinas, né, a gente tem o Universo Valentinas, que todos vocês aqui já fazem parte também por estarem participando da aceleradora. O Universo Valentinas, a gente tem encontros, né, que acontecem, só não temos encontro na Lua Minguante, né, fora isso a gente tem sempre, na Lua Nova, a rodada de trocas, que basicamente todo mundo tem uma arte única, né? E a gente tem uma rede social que é lá no Multiplica-me, onde você coloca o seu perfil, coloca qual que é a tua arte, o que que tu gostaria de... Tipo, por exemplo, a Jan, ela faz mesa quântica estelar. Ela pode colocar, às vezes, um atendimento e ela vai colocar o valor que ela cobraria em Valentinas, por exemplo. Então, a pessoa pode requisitar a mesa da Jan, pagar em Valentinas, ela vai ganhar em Valentinas ao invés de ganhar em reais, mas ela vai poder utilizar aquelas moedas Valentinas para ela poder trocar com outras coisas, ela quer um designer que está ali dentro, e ela pode utilizar a plataforma de trocas para fazer trocas pela economia colaborativa, né? Então, a ideia, a proposta do Valentina Share, que é a rodada de trocas, é justamente essa. E aí, nesse dia, que é na Lua Nova, a gente faz um encontro no Zoom, e a gente une as artes das pessoas, então um acaba conhecendo o outro para facilitar esse processo, mas a gente pede que todo mundo faça, né, o seu cadastro lá na plataforma do Multiplica-me, que é só entrar lá no app.multiplica-me, né, para baixar o aplicativo também, entrar na comunidade da Valentinas e fazer o seu perfil, é tipo muito parecido com o Facebook, assim, então ele é bem intuitivo.
né? Então, na rodada de trocas, que vai ser na Lua Nova, a gente vai fazer isso juntos. Então, seria legal vocês participarem. Vai ser quarta-feira, às 13h20, né? Não na semana que Foi o que vem. aconteceu hoje de tarde? Era isso que tinha hoje de tarde, é isso? Não, aí hoje era o meetup. Não. Então, a gente tem, cada semana a gente tem uma coisa, né? Então, tipo, o Valentina, a rodada de trocas, ela acontece na Lua Nova. Daí, na Lua Crescente, a gente tem encontros das collabs, que são essas collabs do ecossistema, que a gente foi criando, tipo, para uma collab, às vezes collab, as pessoas que estão querendo entrar com uma ideia empreendedora. Então, a gente tem encontro das collabs. E na Lua Cheia, né, a gente tem o meetup, que daí é troca de conhecimento. Normalmente tem alguém que traz algum conhecimento e as outras pessoas compartilham, e aí fica uma troca de conhecimento, né? Então, Valentinas tem esse propósito de compartilhamento, né? Então, a gente sempre vai buscar fazer várias trocas de serviços, trocas de conhecimento, né? Trocas de ideias, de arte única. Então, digamos que o Universo Valentinas tem esse propósito, né? De trazer. E aqui na aceleradora, daí a gente traz mais essa parte do negócio, da modelagem. Em breve a gente vai começar também a trazer mais informações, até a gente está com um canal no YouTube, então até ia pedir para vocês seguirem lá depois o canal. E a gente está também gerando bastante conteúdo sobre essa onda encantada. E quem sentir também de colaborar, às vezes fazer algum vídeo, né? Manifestar alguma ideia, também está aberto os nossos canais, né? Canal do YouTube, né? Instagram, para quem sentir de manifestar também conteúdo. Ô, Grey, as moedas já estão disponíveis? Ainda não tem. Hoje a gente tem o banco, já existe as moedas, só que a gente faz tudo por controle em planilha, manualmente, né? Ah, tá. Aí agora a gente está, assim, já era para ter lançado, mas tecnologia sempre atrasa, né? E aí a gente está ansiosa esperando dizem que essa semana vai ficar pronto o nosso banco de moedas. Então eu estou com a crença, E aí assim, vai para a plataforma. integrado lá dentro do Multiplica-me. Daí vai ser legal que todo mundo vai poder ver o seu saldo de moedas, né? Vai poder trocar, vai ser bem legal. Então, a ideia é essa, assim, né? Fazer esse movimento juntos aí. Mas já se organizem para estar sempre também nas rodadas de troca, que é bem legal, assim, o Valentina Share, ele é justamente para isso, para facilitar esse processo de troca. Beleza, então, gente? a semana que vem a gente não tem encontro aqui, né? Aqui não, mas aí a gente tem aquele encontro, aquela aula com o Robson, né? Que é uma aula extra do Pulsar, lembra que ele ficou de fazer? E aí vai ser uma aula extra do Pulsar, que vai ser na terça-feira, às 20 horas, tá? Eu vou criar a artezinha para mandar lá no grupo e vou mandar também no Pulsar Aceleradora para a Jean e para a Franci também participarem, que daí vocês vão se conectar mais a fundo também com o embasamento da Lei do Tempo. É um conhecimento bem profundo, porque o Robson ele vai trazer uma vertente bem galáctica, assim, mas é legal para dar uma expandida na consciência. Ah, legal. Beleza, gente? Então, obrigada, né? Gratidão, vou interromper aqui a gravação.